Você já deitou com o coração apertado, sentindo que o dia foi pesado demais? Aqueles momentos em que você até tenta dormir, mas a mente insiste em repassar cada problema, cada preocupação, cada dorzinha que ninguém viu, mas que você sentiu lá no fundo? Às vezes parece que o travesseiro carrega o peso do mundo, não é? É nessas horas, no silêncio da noite, que o coração fala mais alto. E o que ele mais quer é paz. Se você já passou por isso, ou se está vivendo isso agora, então esta oração da noite é para você. Uma oração feita com fé, com entrega, com confiança na intercessão amorosa de Nossa Senhora de Fátima. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Há um jeito de dormir em paz mesmo quando a tempestade lá fora ainda não passou. Não é mágica, é fé. É confiar que mesmo nas noites mais escuras Maria está velando por nós. Nossa Senhora de Fátima não é uma figura distante, uma história antiga ou uma devoção ultrapassada. Ela é mãe. E mãe não abandona filho nenhum, principalmente quando o coração do filho está machucado. Talvez você esteja lidando com preocupações que ninguém mais vê. Problemas no trabalho, desafios na família, contas que não fecham, uma saúde frágil, um relacionamento que parece se desgastar a cada dia. Ou quem sabe você só está cansado, esgotado, tentando ser forte o tempo todo e sentindo que por dentro está quase desmoronando. E aí vem a noite, o momento que deveria ser de descanso, e tudo isso parece ganhar ainda mais voz. O silêncio lá fora só faz ecoar o barulho aqui dentro. Já sentiu isso? Se sim, então você entende o quanto precisamos entregar. Precisamos aprender a confiar, mesmo com o coração acelerado. E é justamente por isso que hoje eu te convido a rezar comigo, a entregar junto comigo tudo o que está pesado nas mãos de Nossa Senhora. Essa oração da noite a Nossa Senhora de Fátima não é apenas um hábito religioso, é um gesto de amor. É como se disséssemos: Mãe, segura na minha mão, eu não dou conta sozinho. E sabe o mais bonito disso tudo? Ela segura, ela acolhe, ela leva nossas aflições ao coração de Jesus. Porque Maria, em Fátima, apareceu para nos lembrar do céu, para nos ensinar a rezar, a confiar, a não desistir, mesmo quando tudo parece contrário. E hoje, enquanto você me escuta, ela está aí com você, ouvindo cada suspiro do seu coração. Pode acreditar. Nossa Senhora conhece bem suas lutas e está pronta para interceder por você. Por isso, eu quero que ao longo desse vídeo, você se sinta em casa. Aqui não há julgamentos, nem pressa. Há espaço para a fé, para o consolo e para a esperança. Aqui, nós rezamos juntos, e quando dois ou mais se unem em oração, coisas lindas acontecem. Coisas que a gente nem sempre vê com os olhos, mas sente na alma. Então, se você precisa de um pouco mais de paz antes de dormir, se você quer confiar mais, mesmo sem ter todas as respostas, respira fundo. Porque agora vamos dar o próximo passo juntos. E enquanto a gente se prepara para essa oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito especial. Se esse momento está tocando o seu coração de alguma forma, se essa mensagem chegou até você na hora certa, deixa aqui nos comentários o que mais falou com você até agora. Pode ser uma palavra, uma frase, ou até mesmo aquele sentimento que você nem sabia que precisava pôr para fora. Porque quando a gente partilha, a graça se multiplica. E quem sabe o seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje. Aproveita também para curtir este vídeo, se ele está fazendo bem ao seu coração. Esse gesto, tão rápido, ajuda muito o canal a alcançar outras pessoas que, assim como você, também estão buscando conforto, fé e esperança antes de dormir. É impressionante como um simples like pode ser uma semente que leva a palavra de Deus ao coração de alguém que está perdido no meio da noite. E se você sente que encontrou aqui um cantinho de paz, um espaço onde a fé se renova e a oração ganha vida, então se inscreve no canal e ativa o sininho.
Porque sempre que a gente publica uma nova oração ou uma mensagem de fé, é como se mais uma vela se acendesse na escuridão. E eu quero muito que você continue com a gente nessa caminhada. A sua presença aqui não é por acaso. É dom. É resposta. Esse canal só existe porque tem corações como o seu, abertos, sedentos de Deus e dispostos a rezar junto. A sua participação aqui é o que faz tudo isso ter sentido. E olha, que alegria é poder caminhar com você. Então respira fundo mais uma vez. Prepara teu coração. Porque agora vamos juntos entregar nossas preocupações nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Sabe, quando a gente se permite parar por um instante e olhar para dentro, a verdade aparece com mais clareza do que imaginamos. Quantas vezes carregamos fardos que nem são nossos? Quantas noites mal dormidas por pensamentos que giram em círculos, sem resposta, sem consolo? Às vezes, o que mais pesa não é o problema em si, mas a sensação de que estamos enfrentando tudo sozinhos. E é justamente nesse ponto que a presença de Maria, a Senhora de Fátima, faz toda a diferença. Ela não é apenas um símbolo distante de fé, ela é mãe presente. Uma mãe que vê o que ninguém vê, que entende o que ninguém compreende, que acolhe o que até nós mesmos temos dificuldade de aceitar. Quando nos aproximamos dela com o coração sincero, algo muda dentro da gente. É como se a alma encontrasse um abrigo, um silêncio que cura. Nossa Senhora de Fátima tem esse poder de acalmar tempestades, não só lá fora, mas dentro de nós. E você não precisa de palavras bonitas ou orações complexas. O que Maria quer é a verdade do seu coração. Pode ser um suspiro, um choro contido, ou até aquele pedido que você tem vergonha de dizer em voz alta. Ela entende tudo isso. E o mais bonito é que ela não retém nada para si. Tudo o que a gente entrega nas mãos dela, ela leva direto ao coração de Jesus. Essa é a verdade oculta que muitos esquecem. Maria não é o fim, mas o caminho, seguro até o filho. Quantas decisões importantes você tomou carregando medo, insegurança, ansiedade? E se antes de dormir, você fizesse diferente? E se você confiasse? Não em você mesmo, não no mundo, mas em quem te ama de forma perfeita? Existe uma transformação que começa no momento em que a gente se rende. E se render aqui não é desistir, é confiar. É deixar de lutar sozinho e permitir que o céu entre nos bastidores da sua vida. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma mentalidade silenciosa que nos sabota. A de que precisamos controlar tudo. Mas será que precisamos mesmo? Ou será que estamos tentando ocupar um lugar que pertence a Deus? Maria nos ensina justamente o contrário, que o maior impacto vem quando nos colocamos nas mãos dele com confiança total, como ela fez, como ela continua fazendo por nós. Comenta aí. Eu confio, mãe. Talvez hoje você tenha sentido aquele aperto no peito que ninguém viu. Pode ter sido uma conversa difícil, uma cobrança no trabalho, uma preocupação com alguém da sua família, ou até uma sensação estranha de vazio, como se algo estivesse faltando e você não soubesse explicar. Às vezes a gente se acostuma a carregar dores tão silenciosas que já nem percebe o quanto elas estão pesando. E o corpo sente, a mente sente, a alma grita, mas o mundo continua girando e exige que a gente sorria, mesmo sem vontade. Agora olha só, e se você não precisasse mais esconder isso tudo? E se existisse um lugar seguro para descarregar esse fardo e simplesmente descansar de verdade? Não é um descanso qualquer. É aquele que vem quando a alma encontra colo. Quando a gente entende que não precisa fingir força diante de Maria. Porque ela não exige perfeição. Ela oferece consolo. Nossa Senhora de Fátima nos convida a fazer justamente isso. Parar de lutar sozinhos e abrir o coração com verdade. E sabe o que é mais forte? Quando você entrega para ela até aquilo que você não consegue entender, ela acolhe. Não questiona, não julga, não compara. Apenas pega tudo com delicadeza e leva ao coração de Jesus, como só uma mãe pode fazer. É como se dissesse: meu filho, minha filha,
Deixa que eu cuido. E acredite, ela cuida mesmo. Só que para isso acontecer, você precisa dar um passo. Precisa decidir confiar. É aí que entra a transformação. Quando você muda a mentalidade de quem carrega tudo sozinho para alguém que descansa em Deus, as coisas começam a se ajeitar. Não, os problemas não somem de uma hora para outra, mas você ganha um novo olhar, uma nova força. Você passa a ver os bastidores da sua jornada com mais fé. E isso muda tudo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que poucos percebem. Muitas vezes, o que mais nos impede de dormir em paz, não são os fatos do dia, mas as emoções mal resolvidas que eles deixaram. Comenta aí. Maria, eu entrego tudo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque confiar em Nossa Senhora de Fátima não é apenas uma devoção bonita. É uma decisão de fé que transforma a forma como vivemos os nossos dias e enfrentamos as nossas lutas. Quando Maria apareceu em Fátima, não foi para impressionar o mundo com milagres. Foi para tocar corações, para nos lembrar de algo que muitos de nós esquecemos no corre-corre da vida, que Deus nos ama profundamente, que a oração tem um poder real e que mesmo em meio ao caos, o céu está atento a cada clamor nosso. As aparições em Fátima aconteceram num tempo conturbado, marcado por guerras, medo, sofrimento. E, no entanto, ali, em um lugar simples, ela se manifestou com uma mensagem direta: conversão, oração e confiança. Nada muito complicado, mas profundamente transformador. E aqui está um detalhe que não pode passar despercebido. Maria apareceu para crianças, pequenos, inocentes. Isso revela algo precioso sobre o coração de Deus. Ele não escolhe os grandes, os influentes, os fortes. Ele escolhe os simples, os puros, aqueles que se abrem com humildade. E é assim que ela quer nos encontrar também, sem máscaras, sem defesas, com o coração disposto. Confiar em Nossa Senhora de Fátima é abraçar uma nova mentalidade. É sair do piloto automático e lembrar que existe um mundo espiritual agindo, mesmo quando a gente não vê. Ela é uma intercessora fiel, uma mãe que não se cansa de repetir ao filho: olha por esse filho teu, Senhor. E ele olha. Maria leva nossas intenções diretamente ao coração de Jesus. Isso é mais do que uma crença. É uma experiência que milhares de pessoas vivem todos os dias ao se abrirem em oração. E quanto mais a gente confia, mais a graça encontra espaço para agir. Essa confiança não significa que tudo vai acontecer do jeito que esperamos, mas sim que nada será em vão. Cada lágrima, cada súplica, cada noite em que a gente ora mesmo cansado, tudo isso tem impacto. E Maria está ali, recolhendo cada detalhe, cada pedido, e apresentando diante de Deus com o carinho de uma mãe que conhece bem seus filhos. Há uma verdade oculta nisso tudo. Às vezes a resposta de Deus não chega da forma que queremos, mas vem pela presença silenciosa de Maria, nos sustentando nos bastidores da nossa jornada. Escreve aí nos comentários: Maria, eu confio em ti. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque abrir o coração diante de Maria não é apenas um gesto simbólico, é um movimento real de libertação. Às vezes a gente guarda tanto, esconde tanto, carrega tanto sozinho, que parece que o peito vai explodir. A rotina, os medos, os traumas mal resolvidos, as orações não respondidas, tudo vai se acumulando dentro da gente como se fosse normal, viver sufocado. Mas não é. Deus nunca quis que fosse assim. E Maria, como boa mãe, sabe quando a alma do filho está pesando demais. Ela percebe. Ela se aproxima e ela acolhe. Quando a gente fecha os olhos e entrega, mesmo sem saber direito como rezar, algo dentro da gente começa a se mover. Porque o coração aberto é o começo da cura. E não precisa de palavras bonitas, nem de fórmulas exatas. Às vezes o que a gente consegue é só um suspiro. Às vezes só lágrimas. Mas isso já é oração. Isso já é entrega. Maria não exige perfeição, ela só espera sinceridade.
como uma mãe que se ajoelha na frente do filho machucado e diz: "Me mostra onde dói." E aí, naquele espaço íntimo, naquele silêncio, começa uma transformação. Entregar o que está tirando a sua paz não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É reconhecer que você não precisa caminhar sozinho e que existe uma força maior sustentando seus passos, mesmo quando tudo parece incerto. Essa é a verdade oculta que muitos ignoram. A fé não nos livra da dor, mas nos fortalece para atravessá-la de cabeça erguida, com esperança viva. E quando a gente entrega de verdade, uma coisa muda dentro da gente. Não porque o problema desapareceu, mas porque a confiança cresceu. Sabe aquela sensação de alívio depois de desabafar com alguém que realmente escuta? É isso que acontece quando falamos com Maria. Ela escuta, ela entende. Ela leva tudo ao coração de Jesus. Não estamos sós. E nesse exato momento, enquanto você respira fundo e pensa no que precisa entregar, saiba: há uma presença amorosa acolhendo tudo. Sem julgamento, sem pressa, só amor. Comenta aí: "Eu entrego, mãe." Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente entra nesse espaço de oração verdadeira, algo dentro de nós começa a ser curado sem barulho. A oração não é só palavras ditas, é disposição interior. É quando você permite que Deus e Maria entrem nos bastidores da sua alma. Por isso agora, com calma, com presença, com verdade, respira fundo e reza comigo. Nossa Senhora de Fátima, nesta noite eu entrego meu coração inquieto em suas mãos. Repete isso devagar no seu íntimo. Eu entrego meu coração inquieto em suas mãos. Tudo aquilo que me tira a paz, tudo o que carrego em silêncio, os medos que ninguém vê, os pensamentos que me fazem duvidar de mim mesmo. Eu coloco tudo diante de ti, mãe. Se estou cansado, acolhe o meu cansaço. Se estou confuso, ilumina minha mente. Se estou machucado, cuida das feridas que ninguém enxerga. Se estou em dúvida, caminha comigo até a resposta certa. Nossa Senhora de Fátima, cobre minha vida com teu manto. Protege os meus. Guarda minha casa. Intercede junto a Jesus por cada detalhe que me preocupa. Neste momento te consagro meu amanhã, mesmo sem saber o que me espera. Te entrego as decisões que preciso tomar, as portas que preciso ver abertas, os sonhos que me parecem distantes. Se for da vontade de Deus, mãe, abre caminhos. Mas se não for, me dá a coragem de aceitar e seguir em paz. Eu confio. Mesmo tremendo, eu confio. Ajuda-me a silenciar o coração para ouvir a voz de Deus. Ajuda-me a perceber os sinais, a caminhar com fé, a manter firme a esperança. Eu te peço, Maria, que nesta noite, enquanto eu descanso, o céu trabalhe por mim. Fala de mim ao teu filho. Diga a ele que eu preciso dele, que sem ele, nada faz sentido. Amém. Agora permanece um pouco em silêncio. Sente esse momento. Sente a leveza que começa a nascer aí dentro. Não é ilusão, é presença, é cuidado real. Porque quando a gente entrega, o céu se move. E mesmo que tudo pareça igual por fora, algo invisível começa a ser restaurado por dentro. Escreve aí: meu coração está em paz. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque fé não é só sobre acreditar que tudo vai dar certo. É sobre confiar mesmo quando tudo parece parado. Existe um momento depois da oração em que o coração ainda está batendo rápido, a mente ainda tenta entender, mas é aí que começa o verdadeiro descanso. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. Quando você silencia não só por fora, mas principalmente por dentro, e permite que a graça de Deus trabalhe nos bastidores. Maria ouviu. Ela acolheu. Agora, descanse. Confie que o céu já está agindo. O amor de Deus não dorme. Ele cuida de você mesmo em silêncio. E é nesse silêncio que acontece a verdadeira transformação. Porque o que parece ser um momento de espera, na verdade, é um tempo de preparação. Deus está moldando o seu interior para que você esteja pronto quando a resposta chegar. Não é tempo perdido, é tempo sagrado.
Você já parou para pensar que algumas respostas que você tanto espera só vão chegar quando você estiver curado, por dentro? Às vezes a gente quer uma porta aberta, mas ainda não tem a mentalidade certa para atravessá-la. Quer um relacionamento novo, mas ainda carrega feridas antigas. Quer clareza, mas alimenta pensamentos de dúvida o tempo todo. E Deus, que vê o todo, vai com calma. Ele respeita o seu ritmo, mas também te convida a avançar. Maria, como mãe, te guia nessa jornada sem te forçar. Mas ela te mostra que é possível recomeçar mesmo sem entender tudo agora. Confiança é esse lugar onde você se rende. Não é desistir, é descansar. É saber que mesmo sem ver, o céu está em movimento. E isso tem um impacto direto na sua forma de viver. Quando você confia, você se posiciona diferente. Você não se desespera. Você não corre atrás do que não te pertence mais. Você caminha com leveza, porque sabe que Deus está à frente. E Maria está ao seu lado. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque existe algo de muito especial quando a gente se recorda das palavras simples que saíram da boca de corações puros. A pequena Jacinta, uma das pastorinhas de Fátima, disse algo que parece pequeno, mas carrega uma verdade imensa. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração de Maria. Isso não é só uma frase bonita, é uma revelação. É um lembrete de que não estamos sozinhos na nossa caminhada e de que há um canal de amor constante sendo derramado do céu sobre nós, mesmo quando não sentimos nada. Quantas vezes você já achou que estava rezando e que suas palavras estavam batendo no teto? Que Deus estava distante. Mas aí, de forma quase imperceptível, uma pequena paz começou a invadir o seu interior, sem alarde, sem espetáculo. Isso é graça. Isso é Maria cuidando. É como se, no silêncio do seu cansaço, ela dissesse: continua, eu estou aqui. A fé muitas vezes é silenciosa, mas ela move o céu. E a oração, quando feita com verdade, mesmo que em pensamento, tem um impacto que você nem imagina. Ela muda o ambiente, muda sua energia, muda sua mentalidade. Por isso que não dá para parar. A gente não reza porque sente algo. A gente reza porque sabe em quem confia. A oração é a ponte entre a sua realidade e a ação invisível de Deus. E o coração de Maria é esse espaço de acolhimento onde nossas dores não são ignoradas, são tratadas com carinho. Nos bastidores da alma, Maria age, sem fazer barulho, sem pressa, mas com precisão. A cada prece, a cada suspiro, algo está sendo alinhado. E mesmo que você ainda não veja os frutos disso, não significa que nada está acontecendo. Às vezes, a transformação mais profunda acontece onde os olhos não alcançam. Dentro de você, uma nova força está nascendo, uma nova clareza, uma nova confiança. E tudo começa quando você decide não desistir. Quando você escolhe continuar, rezando mesmo com o coração cansado, mesmo sem respostas imediatas. Porque Maria está com você. Ela não abandona. Ela intercede. Ela prepara. E acima de tudo, ela ama, com um amor que cura sem ferir, que transforma sem exigir, que sustenta sem cobrar. Escreve aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um tipo de paz que não depende do cenário. É a paz que brota de dentro, quando o coração está ancorado em algo maior do que os próprios sentimentos. Essa paz não é ausência de problemas. É presença de sentido. E quem caminha com Maria aprende isso aos poucos, no ritmo certo, no tempo certo. Ela não impõe, ela conduz. E quando você permite ser guiado por essa presença materna, o coração vai se ajeitando por dentro, como quem encontra, enfim, um lugar seguro para repousar. Às vezes o dia termina pesado, com pensamentos que não param, culpas mal resolvidas, lembranças que machucam. Mas Maria chega como luz suave, como um colo que acolhe sem julgar. E você começa a perceber que não precisa entender tudo para descansar. Basta entregar. A bênção que você tanto espera talvez não venha do jeito que imagina,
mas ela já começou quando você decidiu confiar. Porque a confiança muda sua postura diante da vida. Ela não elimina as lutas, mas fortalece sua alma para atravessá-las, sem se perder. E é nesse ponto que algo dentro de você muda. Você já não vive reagindo a tudo. Você começa a viver a partir da paz que habita em você. Uma paz que Maria planta com delicadeza, mas que tem o poder de sustentar os seus dias mais difíceis. Você passa a dormir com mais leveza, não porque os problemas sumiram, mas porque a sua mentalidade está sendo transformada. Você começa a entender que nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas coisas só precisam ser entregues, respiradas, colocadas nas mãos certas, e nessas mãos você está seguro. Porque a noite não é só o fim de um ciclo, é também um recomeço silencioso. É o momento em que o céu trabalha enquanto você descansa, que os anjos acampem ao seu redor, que Maria, nossa mãe de Fátima, vele por você, que o seu coração encontre repouso mesmo que a estrada ainda esteja longa. Porque amanhã é um novo dia com novas misericórdias. Escreve aí: meu descanso está em Deus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a verdadeira mudança espiritual acontece quando a gente começa a entender o impacto das pequenas decisões internas, como a decisão de parar tudo, respirar e rezar de verdade. Pode parecer simples, mas é nesses momentos que a nossa mentalidade começa a se alinhar com o céu. Existe uma verdade oculta nisso tudo. A oração que nasce da sinceridade, mesmo que silenciosa, tem o poder de reposicionar o nosso coração diante da vida. E quando você declara amém com o coração, você está dizendo: eu aceito, eu confio, eu me abro para o que Deus tem para mim. Isso é muito mais do que uma palavra bonita. É uma decisão de fé. Cada vez que você escolhe entrar nesse espaço de oração, mesmo cansado, mesmo distraído, mesmo sem saber o que dizer, algo dentro de você está sendo moldado. Não pelos seus méritos, mas pela graça que age nos bastidores. E essa graça é paciente. Ela não pressiona, mas ela insiste. Ela não desiste de você. Porque o céu conhece suas lutas, seus limites, e também conhece o potencial que você ainda não enxerga. Por isso, quando você reza, não está apenas pedindo algo, está permitindo que uma nova estrutura comece a ser construída dentro de você. Essa jornada não é sobre perfeição, é sobre constância. É sobre ter a coragem de voltar, de tentar de novo, de abrir o coração mais uma vez. E quando você se permite viver isso com Maria, tudo se torna mais leve. Porque ela não é apenas uma intercessora, ela é mãe. Ela te vê inteiro, inclusive nas partes que você esconde. E mesmo assim, escolhe te amar com o mesmo carinho. Isso tem um impacto profundo, porque aos poucos você começa a se olhar com mais compaixão também. Começa a se perdoar. Começa a acreditar que ainda há um caminho possível, mesmo que você tenha tropeçado várias vezes. Maria te ensina que não é tarde demais, que todo recomeço sincero é abençoado, e que quando você diz amém de verdade, o céu se inclina para te ouvir. Escreve aí: tô nessa jornada também. Se você ficou comigo até aqui, é porque, de alguma forma, essa mensagem encontrou espaço no seu coração. E se isso fez sentido para você, se trouxe paz, consolo ou até uma resposta que você precisava, então vale a pena continuar nessa caminhada juntos. Se inscreve aqui no canal para não perder esses momentos de oração e entrega que a gente vive toda semana. Cada vídeo é preparado com muito carinho, pensando exatamente em você que precisa de um respiro no meio da correria. Deixa um like para que esse conteúdo continue chegando em mais corações e escreve nos comentários: eu creio no poder da oração. Só para eu saber que você ficou até o fim e que a sua fé está viva aí dentro, mesmo que em silêncio. E tem um vídeo aqui do lado que complementa esse momento. Clica e continua comigo por lá, porque a gente ainda tem muito para viver nessa jornada com Maria.